aí galera, tudo beleza? Hoje nós vamos continuar uma playlist muito legal que já tem há um certo tempo aqui no canal, porque eu atualizei o meu Change Voice e a gente tem umas ferramentas bem legais ali novas. A gente tem o 1176 em duas revisões diferentes. Nós vamos dar uma olhada em como os dois tipos de compressores afetam a voz, trazendo características diferentes para a gente poder somar um com o outro durante todo o processo de mixagem. Se você ainda não deu uma olhada na nossa playlist Mixando Voz, clica aqui nesse card que você vai acessar toda a playlist lá do comecinho. Bora lá dar uma olhada? Bom galera, eu tô com a música da Julia Ciccone, uma artista muito bacana que eu tive o prazer de mixar, e ela foi produzida pelo Lucas Romero, um amigo meu que tá produzindo pra caramba aí. Vocês podem encontrar o canal da Julia aqui no link da descrição. O nome da música é Prejudice e ela tem a participação de um rapper chamado Radio Steve. Ele tá fazendo esse flow nessa parte aqui da música. Eu vou mostrar pra vocês o que eu utilizei, né? Bom, vamos lá. Bom, galera, eu vou começar dando um play aqui na música, fechar aqui meus outputs. Eu vou começar dando um play aqui na música para vocês terem uma ideia. Vamos da sessão já que começa o rap aqui do Radio Steve, tá? Um pouquinho antes, na verdade um pouquinho depois. To bring back again, or it never left. But how can I be fucking free in this lifetime? Lyrics, chants on the front line, opposing voices with no fucking logic, driven by their pockets. Sorry, we just gotta stop it, so we shout, knock you down till you got it. Bom, galera, eu não vou mostrar a música inteira, porque justamente a ideia é que vocês depois escutem lá no canal da Julia. Bom, vamos dar uma ouvida aqui, o que eu fiz exatamente com essa voz do Radio Steve. A ideia era que ela ficasse na frente, mas que ela não descolasse tanto do beat, né? Porque a ideia da música, ela é um pop, assim, um pouco indie, né? A forma da música é uma forma meio alternativa também. Vocês podem ver pela estrutura, né? Ela tem um verso, vem uma ponte, depois vem um prelúdio, aí vem um pré-chorus, que não é bem um chorus, e depois um grande finale, que eu chamei de chorus, né? Então ela tem uma forma não tradicional, e daí por conta disso eu preferi e achei que esteticamente ficou muito mais coerente, né, colocar a voz dele numa posição assim junto com a mix, e o pessoal curtiu bastante. Eu acho que o resultado ficou bem bacana, porque a música era muito boa e a produção tá muito massa, então não tinha como não ficar massa. Vamos dar uma olhada aqui. Basicamente, bom, primeiramente eu tenho o canal da voz gravada aqui. E nesse canal da voz gravada, que vocês podem ver, a track de voz, né? Eu faço vários sends diferentes que são mandadas, né? Em paralelo para diferentes compressores. Então eu coloquei aqui Rap 1176E, Rap U73, Rap 670, né? Que é o 670, o Fairchild, e aqui também para o Distressor, tá? Basicamente eu coloquei eles todos aqui em paralelo e eles somam nesse outro canal aqui. Então eu tenho o Rap Comp, né? E eu tenho também o meu Rap Main, que é a soma do canal não comprimido, do sinal não comprimido dessa track original, com os compressores todos somados nessa outra track. Então, foi basicamente esses vários compressores em paralelo, somam nessa track aqui e depois saem nesse Rap Main junto com a track original, que também sai no Rap Main, beleza? Bom, galera, basicamente eu tenho o 1176 posicionado nesse canal e eu tô fazendo uma mandada um pouco mais forte para ele, para justamente trazer a característica desse 1176 revisão E, que é colocar as coisas um pouco mais na frente. Ele deixa as coisas mais na frente. Ele é um pouco mais moderno que a outra versão dele, né? Que é tradicionalmente emulada por diferentes plugins. Você tem a emulação da própria Waves, que é o 1176B, e você tem a revisão E também, que tem um transformador de saída diferente desse transformador da revisão B. Ele tem uma distorção harmônica total menor e também a resposta de frequência dele é um pouco mais ampla. Bom, vocês podem ver aqui no plugin que eu tenho bastante input para ele e que eu tenho um output, tá, que está reduzindo. Então eu tenho um controle, né, no 1176, seja um periférico analógico ou um plugin, vocês vão encontrar alguns tipos de settings, né, bem semelhantes, tá? Porque justamente essa ideia, que você controla a quantidade de input, ele tem um circuito de feedback, tá? E ele vem pro output, você controla o output, então ele não tem um controle de threshold, tá bom? Ele tem um ratio, que é basicamente com 4 opções aqui, a gente também tem o
all-in, que é quando a gente aperta os 4 botões ao mesmo tempo, né? Nessa revisão aqui, nessa versão de plugin, a gente não tem essa opção, o que é muito curioso, né? Porque geralmente eles colocam essa opção nos plugins. Aqui a gente não tem, tá? Eu tenho como escolher somente uma ou outra, não tem nenhuma opção para eu poder selecionar todas, tá? Aqui no caso eu coloquei o ratio em 4, tá? Porque eu não preciso de um ratio tão alto, eu preciso aplicar uma certa redução de ganho. E reparem, a voz aqui, no caso, ela tá com um ataque bem rápido, né? E com release também bem rápido. Por que isso? Porque eu já tenho sinal com voz não comprimida. Então, sim, nesse caso aqui, como o Flow tá fazendo várias sílabas uma atrás da outra, né? Bastante transiente, eu consigo segurar um pouquinho esses transientes e trazer o material um pouco mais para frente. Essa é a ideia desse 1176. Vamos dar uma ouvida na voz aqui? Eu vou solar a voz, tá? Primeiro, para a gente poder ouvir a diferença que ele vai fazer com o 1176 e sem o 1176. Eu vou dar um bypass, ou seja, vou desativar ele do circuito, né? Vou tirar ele do caminho do circuito aqui e depois eu vou colocar de novo, beleza? Manchi for that temper, I'm about to lose my temper. War zone, love and hate, man. I just don't remember when hate was a thing to bring back again, or it never left. But how can I be fucking free in this lifetime? Lyrics, chants on the front line, opposing voices with no fucking logic. Percebem como a voz vem mais pra frente toda vez que eu faço isso? Que eu coloco ele no circuito, e essa é justamente a ideia de usar esse cara. Não necessariamente eu vou usar o ataque dele, que já é um ataque super rápido, né? Porque a gente tem algumas variáveis aqui. A gente tem um ataque ultra rápido, que é 0.01 microsegundos, que é um absurdo, e esse aqui que vai até 1 milissegundo ali, né? 1.2 milissegundo, dependendo da revisão do 1176. Algumas revisões vão até 1.2 milissegundos e algumas vão até 1 milissegundo. Essa aqui, no caso, a revisão E, eu acredito que ela vai até 1.2, que é um ataque um pouquinho mais lento, tá? Ele é um pouco mais moderno que o outro. Esse compressor utiliza transistor de campo, tá? Então ele consegue ser realmente muito rápido na atuação da compressão. E é esse slam, assim, essa pancada, essa coisa, e mais toda a característica do circuito dele com o transformador que colocam as coisas na frente. Bom, se eu utilizasse uma outra versão desse cara, que seria no caso esse Blueprint aqui, vou usar o da Slate Digital também, aqui eu tenho duas opções de circuito nesse plugin, um circuito mais moderno, né, e um circuito mais antigo com mais distorção harmônica total. Aqui eu estou utilizando o circuito mais moderno, tá? Mas ainda assim é uma revisão mais antiga do 1176. Eu posso alternar entre a A ou a B, tá? Então, basicamente aqui eu estou utilizando a revisão B. Esse cara, ele já tem uma outra cara. Por mais que eu deixe ele igualzinho, setado igualzinho ao outro, ele vai soar diferente. Ele vai soar mais mid-range, ele vai soar mais médio, né? Mais saturado, mais agressivo, tá? Essa é a ideia geral dele. Então eu estou colocando aqui, ó, mais ou menos com settings, exatamente com settings do mesmo jeito, ó. 21.3 aqui também, peraí, 21.3, vamos chegar lá, aqui, opa. Eita, mexi sem querer no outro. Aí, pronto, foi. E aí eu tenho um ataque, vou botar ele bem rápido, bem como tá aqui no outro. Vocês percebem que eu desliguei esse primeiro aqui, né? Estão vendo? Desliguei. E aí eu tenho também o release exatamente no mesmo tempo e o mix knob em 100%. É uma característica bem legal desses plugins da Slate também aqui, que a gente geralmente tem um mix knob para poder trabalhar, tá? Então vocês vão ver que ele vai deixar tudo muito mais agressivo, tá? Do que o outro. Ele vai ficar com mais médios e mais agressivo. Então 17.9, eu vou botar exatamente a mesma coisa aqui, tá? Opa, 17.9. Aí, beleza. Então tá igualzinho, mas vai soar diferente, tá? Talvez tenha uma mudança um pouco brusca na estrutura de ganho também, porque o nível de saída deles não é perfeitamente igual, apesar dos settings, tá? Por conta dos transformadores que são muito diferentes e por conta do próprio circuito. Tem outras coisas no circuito que fazem com que ele seja mais distorcido, mais saturado, tá? Vamos lá agora com esse cara e sem esse cara pra gente poder ver nesse teste AB a diferença.
Mente fora temer, I'm about to lose my temper. War zone, love and hate, man. I just don't remember when hate was a thing to bring back again, or it never left. But how can I be fucking free in this lifetime? Lyrics, chants on the front line, opposing voices with no fucking logic, driven by their pockets. Sorry, we just gotta stop it, so we shout, knock you down till you got it. Vamos comparar ao outro agora. Mente fora temer, I'm about to lose my temper. War zone, love and hate, man. I just don't remember when hate was a thing to bring back again, or it never left. But how can I be fucking free in this lifetime? Lyrics, chants on the front line, opposing voices with no fucking logic, driven by their pockets. Sorry, we just gotta stop it, so we shout, knock you down till Percebem que um é um pouquinho mais agressivo, é uma diferença muito sutil. Você precisa estar com um equipamento, né, de reprodução bem legal para poder notar. Mas quando a gente está com monitores e coisa e tal, essa diferença fica enorme, tá? Você consegue perceber muito mais mid-range, né, um ataque assim mais distorcido no outro compressor, nesse blue face que a gente chama, que é a revisão B, tá? Já nesse ele trabalha muito mais sutil e ainda assim coloca as coisas na frente, tá? Mas ele não dá tanta agressividade, tanta atitude quanto o outro, mas ele coloca sim as coisas na frente, e é isso que eu procurei com esse cara, até porque eu já estava utilizando para deixar mais agressivo um outro compressor aqui no meu chain, que é o meu Distressor, tá? E daí com ele eu estava deixando a voz mais agressiva. Então, galera, espero que vocês tenham visto como os dois diferentes tipos de 1176 trazem características diferentes para a voz. É óbvio que nós estamos utilizando plugins aqui da Slate Digital, porém você vai poder perceber exatamente esse mesmo efeito no seu plugin in the box. Às vezes eles têm uma característica levemente diferente, até porque cada um dos dispositivos periféricos originais soa um pouco diferentes um do outro. Então, se você tem lá uma revisão B e uma revisão E, eles vão soar bem diferentes, mas às vezes entre duas revisões dois modelos assim, né, um modelo igual ao outro, a gente tem uma sonoridade diferente pelo simples cuidado com as pessoas têm com o equipamento. Às vezes um enferruja um pouco mais, às vezes ele oxida uma parte do circuito, às vezes ele consegue trazer um pouco mais de distorção ou menos, dependendo de como é feito o transformador de entrada ou de saída. Então sempre verifique quais características de componentes você tem no seu dispositivo para ter certeza que ele vai trazer essas características ou outras. Então, se você quer saber mais sobre efeitos na voz de rap, características sônicas que você pode trazer para sua gravação ou para sua mixagem, dê uma olhada nesse card aqui em cima, que a gente tem um material muito completo sobre o assunto. Nesse material, a gente tem uma série de coisas bem legais, como equalizadores, escolhas de compressores, reverbs e delays, que a gente utiliza e a tradição de uso deles em várias mixagens diferentes no rap. É isso então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acompanhem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.